E o pessoal do Neil doou os violões, em breve estarão os violões. Então, os meninos no judô, as meninas fazem balé, então a gente direciona essas crianças e óbvio que a gente quer é ter recursos para mantê-los, mas a ideia é que a gente abranja para mais 12. Então, vocês sabem o quão difícil é. Então a gente criou essa lojinha, ela é física e ela é também virtual. Então existe a gente está no Instagram, chamado Oasis de Dan, e lá tem uma lojinha virtual para quem quiser comprar e ajudar e divulgar. Seguir já ajuda, né? Na medida que vocês seguem, que vocês multiplicam, isso já ajuda. Então essa é a nossa obra, daí o porquê, o nome. As pessoas perguntam por que Oasis de Dan? Oasis de Dan é por conta disso, porque a gente quer que para eles e para a família deles seja um ponto de mutação, né? Que eles saiam de lá, se Deus quiser, daqui a uns 10 anos, 9, 6 que sejam, dependendo da idade que se encontrem hoje, mas já saem com profissionalizante, com outro roteiro de vida. A gente que pegou eles, né, da situação que a gente pegou e vê hoje, quase 2 anos depois, 2 anos já, é impressionante a mudança, como a educação de fato funciona e a evangelização espírita. Então, a gente tem filhos de pessoas que são evangélicas, e eu disse de primeira, nossa associação ela é espírita. Eles deram aula de evangelização, vão saber quem é Kardec, causa e efeito, reencarnação. Eles disseram, não tem problema, vocês não ensinam nada errado, então deixem aí. E aí a gente tem feito esse trabalho. Então, divulguem, quem puder ajudar, ajude, esse dinheiro é tudo voltado para eles. Tá certo? Vamos embora. A partir de que idade para... Essa turminha a gente tem de 7 a 9. Temos 12 crianças que vão de 7 a 9. A próxima turma a gente está querendo uma turminha mais nova, de 5 e 6, porque a gente percebeu que quanto mais novo, mais fácil moldar. Quanto mais velhinho já vem, eles são muito precoces. Aí a gente está querendo pegar mais novinho para que eles tenham menos contato com o meio que eles vivem e fiquem mais tempo com a gente, né? É diferente. Por favor, dá para dedicar a luz aqui da frente? Só daqui da frente. Só da frente. Aí, ótimo. Quer dizer, é a outra. Aí, pronto. Vamos embora. A partir de agora, a gente vai trabalhar o segundo ponto que eu disse a vocês, que é a influência dos espíritos diretamente. Então, por isso que o capítulo inicia com o termo de perspicácia das trevas. Olha o que eles dizem. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis e graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito às lições azaradas da qualificação, considerada em superação pelo momento presente. E os seus servidores taxados de ortodoxos que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas, à caça de glórias e de exibicionismo terreno. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas pela audácia, agressividade e desplantes na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Então ele começa falando aqui o cenário de que algumas casas estavam sendo invadidas por essas situações, a frivolidade, né, dizendo que a codificação ela não serve para esse momento presente, que agora a realidade é outra, enfim. E muitos deles são portadores de conflitos que entram em choque, olhem a última frase lá embaixo, com a severidade dos prepostos de Jesus. Porque a gente vai perceber, quem estuda aqui, estou falando quem estuda, Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, todos esses espíritos, a gente vai perceber, e aqueles que vieram do Bezerra através da psicografia de Ivone, a gente vai perceber que todos eles têm uma posição muito austera, muito firme, muito coerente. Então, o mundo muda os seus cenários de ideologia, de tudo, mas a doutrina espírita, os estudos, eles mostram que há uma linha de conduta só. Então ele coloca aqui, lentamente, dominado pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos olvidavam-se, esqueciam-se dos sérios compromissos com a doutrina espírita e transformavam-se em servidores do mundo profano. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer: a quem sirvo?
Isso é algo tão marcante na história do cristianismo que a gente vai estudar isso aonde, gente? No Evangelho. Não se serve a dois senhores. Então isso já havia um problema desde lá. Porque eu repito a vocês, se antes a gente tinha um judaísmo engessado e Jesus veio para tirar aquilo que era espiritual do que era civil, a gente vai perceber isso no cristianismo nascente, quando tinha gente que se convertia, que era o gentil que se convertia à figura agora de ser cristão, e tinha o conflito em continuar com a sua vida antiga, querendo abraçar os conceitos cristãos. Isso acontece até hoje. Eu quero ser espírita, mas eu quero ser um espírita que continue fazendo o que eu faço. Eu quero ser um católico, eu continue fazendo o que eu faço. Eu quero ser um evangélico, eu continue fazendo o que eu faço. Mas eu quero ter um nome. Então assim, isso aqui é um perigo. Então, o que é que ele diz? Que esses companheiros presunçosos se esqueciam desse compromisso com a doutrina. E aí é quando a gente entra na história da disciplina, do conhecimento. Todo trabalhador espírita tem que fazer o evangelho no lar. Eu não tenho tempo para fazer isso não, mas o que eu penso já é o suficiente, eu não faço nada de errado durante o dia. Puxa vida, será que não tem conteúdo espírita mostrando o suficiente para mostrar o porquê disso? Estou dando só um mote tão simples de tantas questões. Dá para entender isso? Então, a gente não pode estar, eu sou espírita e está tendo uma postura de servidor profano. Não dá. Também não estou dizendo com isso que é para a gente fugir do mundo, porque desde o próprio espiritismo da chegada, e a gente observar essas figuras seminais, como Francisco de Assis, ele dizia: viva, porque às vezes as pessoas não têm condições de ler o Evangelho. O melhor Evangelho que ele vai ler é a sua postura. Então eu não tenho que estar escondido no mundo. Eu posso estar lá, eu não posso virar, entenda, tornar minha vida uma vida profana. Não, mas a gente vai sair, vamos se encontrar hoje para conversar, faz tempo, a gente precisa de um momento, vamos sentar ali para comer alguma coisa. Isso não tem nada de errado. A minha postura ali é que vai dizer. Agora, é o contrário. Vamos para o carnaval, 4 dias de folia, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não faz nada errado, vamos nessa. Se a gente estuda e conhece o cenário espiritual do carnaval, é diferente. Mas Alisson, o bar também é ruim, é verdade, o bar é péssimo, a ambiência também não é boa, mas às vezes a gente se dá ao luxo de você passar 1 hora para comer no restaurante, não comer em casa e voltar para a sua casa. Diferente de eu ir para o carnaval e passar 4 dias na folia, onde eu estou sendo exposto a 1000 situações. Quem nunca leu Nas Fronteiras da Loucura? Está lá, Manuel Filomeno de Miranda, destrinchando com riqueza de detalhes o que acontece. Mas Alisson, eu não penso em nada disso. Aí eu faço só uma proposta. A gente vai chegar no período de chuva, você pega uma roupa cheia de lama e começa a orar. E atravessa a rua com lama e veja se você chega do outro lado limpo. A ambiência está repleta de energia deletéria. Os nossos olhos ainda não são santos o suficiente. Durante o carnaval a gente criou o ENESP, né? Que é o Encontro de Estudos Espíritas de Pernambuco. Uma vez eu levei uns palestrantes, pegamos no aeroporto e tivemos que levar para jantar. Aí jantar não é confusão, vocês sabem que no período de carnaval, onde você vai, tem confusão. Aí eu tive uma genial ideia. Eu não sei que genial ideia foi essa que eu tive, ir no shopping, nenhuma camada. Porque achou que não ia? Não, você não tem noção do que era na praça da alimentação, não. Até o coitado ficou constrangido, porque ele não tinha mais para onde olhar. Sentou ao nosso redor um grupo de fulhões assim, que a roupa era um decalque da nudez. Então, assim, não adiantava, para onde você olhava, você batia o olho. Então a gente tem que ficar feito para não pensar, não tem como. Então, são períodos, são situações que aí entra o consenso e o conhecimento. A vontade que dá, qual é? É de ir dependendo. Mas o problema não é ter vontade. O problema não é ter vontade. A gente tem vontade de tanta coisa, mas o discernimento faz o quê? Não, peraí, eu não posso ser a mesma pessoa, eu não posso fazer isso, porque eu sei das consequências, aí você abdica. Então esse é o ponto que a gente está aqui, ó. A gente precisa pular essa parte. Olha o que eles dizem: telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano, olha, e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas.
adotar teses de aparência científica, mas sem nenhuma estrutura desse gênero, utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes com denominações simples, mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios. Eu não prescrevo fazer para o outro, não, eu elejo para mim, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posteridade. Veja como é que eles funcionam. É o manejo do pensamento. A gente acha que não tem nada demais, mas eles manejam a forma da gente pensar. Então sou eu que estou dizendo, livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam nossa vida a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Lei de afinidade. Posso olhar para mim? Sobre essa questão aí que você está falando, para quem é espírita tem conhecimento através do estudo, tudo bem, mas quem tem conhecimento se amedronta? É a ciência, né? A gente precisa, o cristianismo ele amedronta. Se você parar para raciocinar, o cristianismo amedronta. Você deixar de viver sua vida como você quer e passar a viver uma pauta que lhe exige disciplina, quando não amedronta. Quem gosta de ir no médico aqui? Se está tudo bem, se está todo mundo 100%, porque tem medo. Porque a gente sempre tem receio do que vai ouvir, e o médico vai dizer, não vai comer doce mais não. Ah, não me peça tudo, mas deixar de comer doce não. Entendeu? O cristianismo é isso, é o impacto que a gente tem. Por isso que ninguém saía do lado de Jesus. Não pensem que as pessoas saíam como saem hoje não. Normalmente eu digo que uma palestra espírita a pessoa tem que sair incomodada. Mas até porque as pessoas saem tão incomodadas que elas mudavam de vida. Maria de Magdala saiu tão tocada que mudou de vida. Agora a gente sai aqui, parece que veio para um culto de teologia da prosperidade. Deus vai lhe abençoar, você vai sair feliz, vai dar tudo certo. Não, peraí, o doutrina espírita não está dizendo nada disso não. O doutrina espírita fala de lei de causa e efeito, de porta estreita, de sacrifício, de plantar para colher, e o seu sofrimento talvez seja a sua medicação. Aí você sai reflexivo, e aí você realmente precisa mudar. Isso dá medo, não é legal não. Habilmente, esses perturbadores espirituais, quem conhece as más inclinações que predominam a natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na condição de sombra, ou seja, esses perturbadores conhecem as sombras, as nossas sombras, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições que se foram afastando do modelo. A Casa do Caminho de Simão Pedro ou das salas secretadas por Allan Kardec. Olha o que Manuel Filomeno está dizendo, que muita casa espírita passou a ser comandada por estes espíritos de baixa moral e alta intelectualidade. Baixa moral e alta intelectualidade. Porque a gente acha bonito quando o cara fala difícil, quando ele traz uma tese de fulano de tal. Calma, a gente é espírita. A nossa âncora é a figura de Jesus e desses espíritos norteadores. Não adianta me trazer uma tese de fulano de tal do lado de fora não, porque ela é uma tese materialista. Kardec não aponta inimigo nenhum na obra inteira, só tem um inimigo que ele disse que a gente tem: o materialismo. Ponto. É o único inimigo que o espiritismo tem. E é engraçado que as teses que estão trazendo para a casa espírita são todas teses materialistas, de você aproveitar ao máximo tudo que acontece hoje. É a sensualidade do corpo, é o enriquecimento dos sentidos. Observe se não é. É o culto ao corpo. A gente precisava ter um estudo depois muito sério sobre a primeira lei de Moisés, sobre idolatria. O espírita não fala muito de idolatria não, apesar de estar na obra. Livro dos Espíritos, lei de adoração. A gente lê adoração, vamos ser sinceros, quem gosta aqui de ler adoração? Sério? Não gosta não. A gente lê aquela lei de idolatria, mas a gente diz, não tenho nada de idolatria. Quando a gente começa a estudar a adoração, a lei de adoração, e compreender o que é a idolatria, que é a primeira lei, o queixo cai. E a gente começa a ficar impressionado, porque eu não tenho tempo para isso. Mas se a gente entender qual era o perigo, Deus dizia, eu sou o único Deus, né? O único sou eu, o único que merece sou eu, o resto não inventem.
Porque eu sou Deus zeloso, uno, na terceira e na quarta geração. Olha, já falando de reencarnação na primeira lei de Moisés, na primeira. Aí a gente diz, mas nós espíritas não tem idolatria nada não. Tem. E eu vou provar ligeiro, em 2 minutos. Não é o espírita não. Todos nós hoje temos tendência a ter idolatria. Porque ele vai começar a fazer uma leitura, a gente começa a entender que a idolatria nada mais é do que as situações do mundo que nós elegemos como sendo pontos fundamentais da nossa vida e que estão acima da divindade. Por exemplo, tem gente que tem idolatria pela família. Mas Alisson não tem que amar a sua família? Tem, mas não acima de Deus. Porque se eu amo a Deus acima de tudo, eu sei que até o que acontece ali, a perda de um ente, alguém que aconteceu, eu não vou perder a minha vida porque eu perdi fulano, porque eu sei que Deus está acima disso. Então as pessoas começam, os deuses da antiguidade, aqueles que a gente já conheceu da Grécia e de Roma, se vocês observarem historicamente, eles representam algum desejo humano, alguma atitude. Era Deus da guerra, era Deus do dinheiro, era o Deus da reprodução, era o Deus da colheita. Observem que só são coisas que a gente quer. Então, para perceber que toca na nossa sensibilidade, nos nossos desejos. Então, o que é que a gente fazia? A gente sacrificava para agradar esses deuses. Porque no final, o que é que eu queria? Aquilo que o Deus poderia me dar. Não é isso? Não é simples assim? Aí a gente agora troca. Vamos esquecer o Mercúrio é Deus da guerra, mas também é Deus do dinheiro, né? Se eu não me engano. Se eu estiver errado, é algo desse tipo. Aí a gente sai e vem para o século que a gente se encontra. A gente faz sacrifício pelo dinheiro? Faz. Tem gente que sacrifica a família para ter dinheiro. Eu estou com o mesmo Deus da época, sacrificando agora não mais um animal, mas a minha família em detrimento de ter aquilo que esse Deus pode me dar. Não é idolatria? É idolatria. E se eu não tenho, me desespero e acabo me matando. Perdi tudo, me desesperei. Então o dinheiro estava acima de todas as suas convicções. Se fosse Deus a estar acima, eu não faria isso. Então a gente precisa estudar idolatria, porque a gente acaba sendo idólatra de muitas coisas. Porque toda vez que a gente ouve idolatria, a gente só ouve idolatria como se fosse questão de adorar a Deus. E não é isso. É quem está no centro da nossa vida. Ora é um filho, ora é uma esposa, ora é a minha posição social, ora é o dinheiro que eu quero, ora é a saúde que eu tenho. Tudo está no centro, menos a figura da divindade. É a primeira lei que está lá, não é a lei de adoração? A gente nem liga para ela, porque a gente quer saber das outras. E a lei de adoração, na verdade, ela é um eixo fundamental. Aí a gente começa a pensar, mas não é que é bem, tem tanta coisa na frente, da frente de Deus, vem tanta coisa antes, muita coisa. É isso que acontece. Aí eles estavam aproveitando. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais. Olha que interessante. O que deu lugar à tese de espiritismo sem espíritos, enquanto outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para participação. Em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade argumentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. O que eu acho interessante, quando a gente vai ver os médiuns dentro da sala, o cara só falta andar pelo teto, para mostrar que é muito médium, entendeu? Se treme todo, aquela confusão. Aí vem diz, meu Deus, sai de ti, esse corpo não te pertence. Mas na verdade não é isso, é deseducação. Porque se é um fenômeno natural, não tem por que fazer isso. Se eu tenho educação, eu dou a passividade ao espírito, acabou, e ele será tratado, atendido, acolhido. Mas não, começou a fugir desse padrão da casa do caminho e a franquear. Vamos acabar nossa reunião médium, porque a gente não tem médium. Então, quem tiver aí uma mediunidade, vamos botar para dentro para não perder. Porque essa agonia, vamos com calma, vamos estudar, vamos fortalecer, vamos amadurecer, para no momento certo, agora, sabedores, vamos agora para dentro de uma educação. Educação. Tirar direitinho, que aí a pessoa vai perceber que tem muito mais de situações nervosas, excitação mental, do que a mediunidade. Porque tem gente que torna a mediunidade uma excitação extrema, quando não é. Repito, a mediunidade é algo natural. Isso é natural, não precisa dessa fantasia, né? Essa condição de fenômeno ridículo, fútil, de fazer gestos, etc, etc. Não tem, é só pensar. Esse gesto é manipulação do espírito ou é?
Muito mais excitação mental, às vezes, do médium. E que às vezes até o espírito pode, mas eu sou um médium educado. Por que eu tenho que fazer todos os gestos que ele faz? Eu até posso, porque o médium também não tem que ficar engessado. Ele mostra, ele age, ele fala, ele tem, mas fazer excessos, gritar, bater, acusar, usar palavras de baixo calão, isso aí é deseducação do médium. Isso aí você não é mais médium por causa disso, você é mais mal educado. A verdade é essa, porque não é para isso. Tem gente que aproveita para pegar o dom do treinador esclarecedor, que é uma pessoa que me é inamistoso, para eu jogar nele tudo aquilo que eu tenho vontade de falar e que tenho coragem. Eu aproveito o espírito. Você é um vaidoso, você é um. Na verdade, coitado do espírito, peraí, eu não estou falando nada disso não, mas eu estou. E você aproveita. Aí o médium educado filtra, peraí, não é local para estar lavando roupa suja, para estar apontando para ninguém, para estar falando nada disso. Entende? Então a gente tem, por isso a necessidade do estudo e a necessidade de união, pela unificação de propósitos doutrinários, foi colocado à margem. Então, os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos. Isso na obra, Manuel Filomeno falando que naquelas casas que estavam acontecendo esse fenômeno, começou a vir os espíritos clareando, com advertências para a revivescência da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa, que tem em Jesus o guia modelo. Ao mesmo tempo, se referiam aos perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas em atividades doutrinárias, das festas para angariação de fundos para a manutenção das obras, ao serem adotados métodos infelizes da sociedade decadente que deveriam ser reformulados. Casa espírita é casa espírita, tem coisa que a gente não deve fazer. E outra, Manuel Filomeno está falando isso, mas o espírito Bezerra de Menezes já falava isso muito tempo atrás, através da mediunidade de Ivone. André Luiz e Conduta Espírita. Então, assim, não falta informação, porque as pessoas acham que pela condição de angariar fundo para a casa espírita, tudo vale. Vale não. Nós temos que ter método coerente com a proposta da doutrina. Espetáculos de má qualidade passaram a constituir meios de conseguir-se dinheiro para manter suas obras sociais. Olha o que ele fala: espetáculos de má qualidade, com esquecimento da qualidade moral doutrinária. Então é qualquer coisa que a gente pode vir com o centro apresentar, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de nível inferior. Ainda bem que ele está falando, não sou eu, né? Livros de conteúdos lamentáveis, mas ditos como psicografados com nomes venerandos que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar no trabalho do bem. Casa espírita é casa espírita. Tem gente que diz que eu sou, se você é muito radical nesse ponto. Sou não. Sou não. Eu pelo menos mais se você está se dizendo que não é, sou não. E eu vou dizer que não sou. E vou mostrar por quê. Vocês estão vendo ele falar de livros de conteúdo lamentáveis, ditos psicografados? Não é porque o livro psicografado que ele é espírita. Psicografia não é um bem da doutrina espírita. Psicografia, a mediunidade é do indivíduo. A gente há pouco estava conversando com Gisele e com Júlio sobre uma pessoa que é católica e é médium. Reconhecidamente. Aí então quer dizer que se ele psicografar o livro espírita? Não, não é. A tese que está ali dentro é que diz se o livro é espírita ou não. Aí eu chego aqui para Gisele, eu tenho um bocado de livro que eu tenho na minha casa, eu vou doar para vocês, quando vocês botarem aqui no centro e vender. Gente, casa espírita, ele deve ser um local onde as pessoas que atravessam aquele portão devem encontrar a doutrina pura e cristalina. Eu vou repetir, devem encontrar aqui dentro a doutrina pura e cristalina. Eu vou pegar um livro de um cara que lançou há pouco, eu vou colocar aqui dentro. Você não deu tempo de ler o livro? Não. Mas diz que é psicografia espírita, e o cara é espírita. Você conhece? Não. Já leu? Não. Não bote. Não, Alisson, você está sendo muito radical. Não, porque eu talvez durante os anos tenha adquirido experiência de estudar a codificação e perceber o que está ali escrito.
Mas o indivíduo que está chegando por ali a primeira vez e ele pega essa obra, ele não sabe se aquilo ali é espiritismo de verdade, mas se está numa casa que diz ser séria, ele vai dizer, não, esse livro é sério, porque a casa é séria, e aí ele passa a acreditar que está ali, quando vê existir erros doutrinários gritantes, como eu já vi, de gente conhecida, que durante muito tempo teve nas casas espíritas as obras, quer dizer, tem casa ainda que faz até estudo sobre, e na verdade tem severas críticas a André Luiz, severas críticas a Allan Kardec, severas críticas a Joana de Ângeles, mas o tema é tão bonitinho. Então entendam que uma casa espírita ela é um núcleo onde eu devo beber da fonte cristalina. O que eu vou fazer com o meu conhecimento depois, agora é o problema meu, mas eu tenho que encontrar aqui espiritismo. Eu não estou dizendo que a obra é ruim, mas não cabe na casa. Então, a primeira coisa que eu faço, não faço aqui no IBV, porque eu já chego na casa muito cedo, muito em cima da hora, não dá tempo. Mas normalmente, quando me chamam, eu vou para casa, a primeira coisa que eu vou na livraria. Aí eu começo a olhar por livros. Se tiver no sebo, eu adoro comprar livro de sebo. Quem não sabe, fique sabendo, viu? Amo. Eu compro umas relíquias assim, eu sou do time daquela turminha assim, Gabriel Melano, vem cheio de aquele cheirinho de bufo, maravilhoso, né? E eu que tenho rinite alérgica é fantástico, né? Mas você não acha com facilidade, aí você compra R$10, R$5, aí eu saio catando. Não é só para ver não, mas aí eu aproveito para ver o tipo das obras. Quando eu vejo umas obras assim, totalmente fora do padrão, assim, mas rapaz, para que esse livro está aqui? Não digo nada, vou fazer minha palestra e vou embora. Eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém me perguntar, aí eu falo. Mas os trabalhadores, os dirigentes, os trabalhadores têm que ter cuidado com isso, porque isso aqui é uma realidade, gente. Porque antes se tinha zelo doutrinário. Você psicografar, você estava com medo até de mostrar. Hoje você psicografa qualquer coisa, a história da carochinha, você corre para publicar e jogar. Fora quando começam a mesclar, né? Doutrina espírita com autoajuda, enfim. Tem cada um com seu espaço, porque o espiritismo não é autoajuda. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque começou a acontecer esses espetáculos e essas situações. Alisson, mas vamos fazer aqui um negócio de uma rodada de bingo, de jogo dentro da casa. Faça não, casa espírita não faz essas coisas não. Você quer fazer até fora, ainda não acha a melhor coisa, porque se há doentes aqui, porque há doentes do sexo, há doentes do jogo, há doentes da bebida. E às vezes nós nem sabemos. Às vezes nem a pessoa sabe. Está lá só a semente de potência. Aí você foi lá e foi a pessoa que deu, riscou e acendeu para ver. Manuel Filomeno ele é tão preciso que ele disse que uma das coisas que nós temos feito muito no nosso movimento é empurrar médios para a queda. Palestrantes, quando você chama, vai chamar assim: vamos convidar agora o doutor fulano de tal, formado em ciências ocultas, mestre em letras apagadas, e aí sai trazendo o currículo do indivíduo inteiro. Então o cara começa a achar que de fato ele é aquilo. Veja, nada daquilo ali é necessário para falar de espiritismo, porque a doutrina que a gente professa tem como base o carpinteiro. E ele tem uma frase que eu guardo com muito carinho, Manuel Filomeno. Ele diz: muitas instituições hoje não dariam espaço para o carpinteiro subir a tribuna para falar, porque o cara tem que ir composto. E a gente pega esse médico, esse palestrante e empurra para a queda, porque ele começa a acreditar naquela figura. Dá para entender o risco que a gente corre? Médium que faz psicografia, não bota ele aqui para psicografar na frente de todo mundo. Eu sempre fui um crítico disso. Não, tem um trabalho no IBV sobre isso, que o rapaz psicografa, vou dar um exemplo. Tudo bem, ele está dentro da casa dele trabalhando. Agora vamos fazer assim, vamos fazer um evento para chamar ele e botar ele lá não sei aonde. Nós estamos criando uma armadilha para ele cair. E o pior, o movimento é tão cruel que quando ele cair, nós seremos os primeiros a dizer: mas está aí, ó. E eu, outra, quem está falando isso, repito, está na obra de Manuel Filomeno de Miranda. Então nós espíritas deveríamos nos ajudar uns aos outros. Se tem um médico que faz isso, deixa ele desenvolver o trabalho dele no local dele. Alguém já viu o evento de Chico Xavier fazendo carta consoladora? Quem já foi aqui em Recife
das antigas aqui do movimento. O Alisson, e eu acho que até na sala não é de única, nem aqui na tribuna. Eu sempre digo Sem aqui, se dúvida. a gente tivesse uns 2 médicos aqui, pegasse cheio de Gisele, botasse dentro dessa sala aqui, para fazer atendimento ao povo, Ah, a sim. rua aqui não tinha onde estacionar. Com certeza. Entendeu? Porque as pessoas Não querem dá. um fenômeno. Mas não é. As pessoas querem um fenômeno, as pessoas querem ver, as pessoas querem como se isso fosse o importante da doutrina. E nunca foi. Nunca foi. Ela é útil. Mas ela não é a parte fundamental da doutrina espírita. Nunca será. Só que o grande problema é esse aí do nosso movimento. Porque eu quero casa cheia. Gente, os núcleos cristãos eram pequenos. Kardec pede para que os núcleos sejam pequenos. Por que eu quero casa cheia? Para fazer fenômeno? Para eu dizer que aquele médium extraordinário eu empurrar ele para a queda e ele vai falir? É uma questão de tempo. Então o Manuel Filomeno chama muita atenção disso. Com cuidado com essas privações alcoólicas, baile, comportamento de nível inferior, livre de conteúdo lamentável. Fiquemos, eu oriento os palestrantes da nossa casa, por favor, no Jefa, sigam a linha clássica. É Emmanuel, Ivone do Amaral, Leon Denis, Gabriel Delane, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Enfim, aquilo ali que a gente sabe que não vai errar. Agora você quer ir para um estudo, você quer discutir uma turma mais madura, estudar uma outra tese, trazer. Tudo bem, mas tribuna? Não fazer isso não. A perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos. Olha o que ele diz. Pois que viveram na terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além. Olha, nas furnas onde se aviciam e rebeldes contra o carpinteiro, tornaram-se inimigos insensíveis e apaixonados. Já estava na terra, já era um estudioso, foi para o mundo espiritual, se tornou agora especialista em hipnose. Olha que beleza. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na terra para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários, organizaram-se para desarticulá-la, desarticular a doutrina, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora das suas comunidades, que se desestruturam mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas dos orgulhos felizes. Então esses espíritos sabem que hoje o espiritismo socialmente é aceito. Não adianta mais botar aqui um pastor aqui na frente da porta e gritar: vamos fechar, que isso é uma casa do demônio. Não adianta. Você vai ali na delegacia e diz: olha, tem um rapaz ali que me doidou, ajuda ali, aí vamos levar ele para a Tamarineira ou para outro canto, porque hoje a gente tem essa liberdade de culto sem problema nenhum. Então os espíritos que estão aí querendo atrapalhar, a melhor forma de atrapalhar, sabe qual é? É botar a infiltração no movimento. E agora a gente vai trazer aquilo que eu acho que é o mais danoso de tudo: a meia-verdade. É assim de gente falando meia-verdade. Começa palestra fantástica. Kardec. Chega no final e faz uma releitura de um ponto. Você não vai desprezar 98% e vai ficar no alerta dos 2%. Você vai comprar os 2% da palestra em detrimento dos 98%. É a minha verdade. É assim que eles trabalham hoje, de forma sutil e cruel, de dentro para fora. Aí alguém vigilante diz: opa, não, vamos conversar com esse rapaz que falou isso hoje e dizer que não é bem por aí, né? Aí a gente vai lá, conversa e fala: não, mas isso aí já mudou, isso não é dessa forma. Aí alguém diz assim: ó, pessoal, já aconteceu, não tem como desacontecer, mas a gente vai evitar trazer esse palestrante de novo. Aí daqui a pouco chega: ô Gisele, quando é que aquele cara volta para falar de novo? Porque eu achei fantástica a palestra dele. Aí Gisele, com toda a delicadeza do mundo: olha, vamos ver quando é que a gente traz de novo, para não dizer e de alguma forma manchar, né, denegrir e tudo mais. Aí a pessoa não satisfeita na outra semana: olha, vem cá, rapaz, não vamos estar com. Veja, a gente está vendo que já tem outros na escala. Não sei se isso acontece, mas é muito comum. Então tem que ter. Pega aí, fulano, tu consegue dirigir? Fulano de tal que está vindo hoje, dirige aí
Aí o cara fala um absurdo na tribuna. Qual é o papel do dirigente? Não pode ser qualquer pessoa para dirigir, não, gente. Tem que ser alguém que tenha, de fato, conhecimento espírita e coragem. Porque se a bobagem for muito grande, ao terminar, vai ter que levantar e dizer: nós gostaríamos de agradecer ao nosso irmão, porém, houve um equívoco na sua colocação. Porque, segundo Kardec, é isso. Vai criar aquele climão, faz parte. Por isso, a gente tem que ter muito critério, porque a gente já sabe que a atuação é dessa forma. Aí eu quero chegar na casa espírita e já vir para a tribuna, já ir para a reunião mediúnica. Vamos maturar, vamos ver quem é quem, até chegar lá. É assim que acontece em qualquer situação. Meditar em torno das comunicações sérias dos espíritos felizes que nos advertem, mas, sobretudo, daqueles que são sofredores, porque fracassaram na vilegiatura carnal e retornam de alma dilacerada em busca do consolo que negaram ao próximo, falando-nos do que a todos aguarda após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. Veja o que está escrito. Escute o que os espíritos felizes falam, mas acima de tudo os sofredores, porque são esses que vão dizer o que é o cenário do lado de lá, na medida em que a gente não vive de acordo com esse padrão moral. Ou seja, o padrão moral do Evangelho não foi atualizado. O padrão moral do Evangelho não foi atualizado, porque ele é um só. O que Jesus ensinou está valendo até hoje. A porta estreita de lá está valendo até hoje. E quem ensinar um desses menores, ele não fala, ele ainda ameaça. Ainda aquele que ensinar errado as minhas lições, está lá, ele que diz, não sou eu não, é Jesus Cristo que fala, está no Novo Testamento. Então a gente tem que acabar com essa ideia desse Jesus Cristo morno, rico, ele quer rico, paz e amor, não tem problema. Não é verdade, gente. Jesus Cristo nunca foi assim. Vai ler a descrição de Jesus Cristo, feita por Emmanuel, há 2000 anos atrás, da seriedade que era aquele espírito. Vocês acham que um espírito daquela envergadura vem para o planeta Terra, para uma sociedade, no caso dos judeus, que eram extremamente ritualistas, sérios? Eu acho que ele vinha brincando, sorrindo, saltitando para convencer. Vocês acham? Dá para compreender que não tinha condições de ser? Ele tinha que ser um espírito realmente centrado. Como diz Emmanuel, ele trazia uma leveza de alegria no rosto, mas não era algo exaltado. Não é assim? É algo que ele fala, algo desse tipo. Porque ele tinha o magnetismo, mas ele mostrava a seriedade da sua proposta. Então esse é o Cristo que o doutrina espírita traz, que é uma lição que, repito, ele bate na gente de maneira que diz: rapaz, eu não posso ficar, não dá para ser humilde, não tenho condições, o padrão é esse. Eu posso inclusive não atingir, mas eu não maculo o padrão. Entendeu? Porque hoje o problema é você macular o padrão. Não, isso aí já não vale mais. Isso era na época de Jesus. Hoje isso aí não é isso aí. Esse é o problema. Não, eu não atinjo isso. Vou atingir, mas um dia eu chego. Mas o padrão é esse. Sereis convidados a prestar contas de como aplicaste o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência a vós mesmos e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus. Ou seja, nós prestaremos contas. Lucas diz isso: prestareis contas da vossa administração, está lá, que abrirá a campo a instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados se houvesses agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Ou então, ao invés de viver a vida frouxa, solta, aproveitá-la da melhor forma, eu preciso fazer feito Delfina de Girardin apresenta lá na Desgraça Real, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer algo. O que é que ela diz? Presta atenção se a consequência desse algo é positiva ou negativa. A consequência é boa? Faça. A consequência é ruim? Não faça.
Mas vai ser bom para mim agora, vai ser prazeroso. Mas a consequência negativa é, então não faça. Ela diz isso, está lá nesse texto, a desgraça real. Você lê e diz, rapaz, que perspectiva ímpar. Porque a gente olha para o negócio e diz, é bom ou é ruim? Como é que eu sei se é bom ou é ruim? A gente sempre olha para o resultado imediato das nossas sensações e desejos. Quem tem diabetes, comer um brigadeiro é bom ou é ruim? Na hora? Qual é a perspectiva? Qual é a perspectiva? Você olha para um lado, olha para o outro. Rapaz, para nós, é só um. Entende agora? Então, na perspectiva nossa, na maioria de nós, eu não sei o brigadeiro, mas isso, gente, vale para tudo na nossa vida. Para tudo. É bom ou é ruim? Depende. Qual é a minha perspectiva? A minha perspectiva do ser temporal que eu estou ou do ser imortal que eu sou? Delfina de Girardi vai dizer: o espírita, o cristão verdadeiro, ele olha para a situação e presta atenção na consequência, aí ele escolhe. Eu primeiro como brigadeiro, depois eu penso o que vou fazer. Entende isso? Mas isso é a nossa história, por isso que a gente está aqui. Mas entenda que a gente já deu um passo, hoje nós somos espíritas. O mundo nos convida toda hora a isso, às sensações do agora, o nosso desejo. O que é que vem primeiro? É isso que ele fala. Somos aficionados. Aí os espíritos na obra começam a falar, os espíritos que percebem o movimento, que buscam. Olha o que ele diz: somos aficionados do escândalo, das acusações graves e difamações, para desmascarar essa corda de aproveitadores astutos que se encontram no poder momentâneo do movimento espírita. Será que é impactante a frase que ele usa? Ou seja, a gente gosta, a gente quer escândalo, quer problema. É tempo de dialogar em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém a quem somos inamistosos é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Olha que frase linda, é o que nós falamos da história lá no Padre. Quando um trabalhador tomba, todo mundo fica ameaçado, porque sobre nós pesa a espada de Damocles. Todo mundo esperando que ela caia. Porque o cristão, ele não tem direito a errar. Todo mundo faz um bocado de coisa errada, mas se o cara dissesse, eu sou cristão, e pudessem crucificar hoje, eu tenho certeza, crucificariam. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Muito, não é pequena não. Erguei-vos na solidariedade, dissolvei o veneno da maledicência, ajudando-vos como anteriormente, corrigindo o que se faça necessário e lembrando-vos que terei que dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Então errar é possível. O que ele está dizendo ali é: corrija, não transforme o seu erro em algo correto, batendo e dizer, não, é dessa forma mesmo. Dê um passo atrás, refaça, em especial dentro da casa. Quando alguém que nos é inamistoso está se equivocando, é ruim para o grupo inteiro, porque o grupo inteiro vai sofrer uma bala. Daí eles aproveitam. Não tendes desculpas, qual ocorre com muitos outros que ainda não foram despertados para a vida mortal. Qual é a desculpa que a gente tem? Conta. Eu não sabia. Sabia? Você é espírita? Você sabe? Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado em venerandas instituições, que passaram a permitir-se assimilações perigosas. Olha lá, com a introdução de métodos exóticos, de teorias fantasiosas, de propostas sem bases doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados por novas conquistas do conhecimento, mais portadoras de leviandades que de respeito aos elevados deveres da fé raciocinada. Essa frase é impactante. Observe o que ele está dizendo. Que essas instituições passaram a citar métodos exóticos. Gente, tem casa espírita, que você vai ver, que ligar,
Onde é que o pessoal encontrou alguma base doutrinária nisso? Faz tratamento mediúnico com álcool, faz tratamento com pilha, faz tratamento com injeção, Usando jaleco, água, luz colorida. Ah, que é isso? Ah, isso é cromoterapia, não funciona não. Eu nunca estudei cromoterapia. Se existe, deve ter algum fim. Uma coisa eu tenho certeza, não dentro da casa espírita. Só isso. O espiritismo diz que ela não funciona não. Inclusive Joana de Anjos tem uma obra que fala de terapias alternativas, aí fala de rei, fala de floral, fala disso, fala daquilo, mas ela deixa muito claro, tudo fora da casa espírita. Uma vez, é importante dizer, né, que a gente já saiu inclusive do estado algumas vezes, já fui chamado para fazer palestra. Quando eu cheguei na casa, eu passo por uma sala, aí passei pela porta, quando você passa na porta e a vontade de descer, você fica olhando. Vermelha, uma cadeira no meio da sala, uma pirâmide, um triângulo invertido com uma ponta para a cadeira. Aí você sentava lá para se energizar. Eu olhei, não disse nada, eu não fui convidado para, não fui lá para perguntar, fui lá para falar. O pessoal, um talismã pendurado no colar, um negócio aqui do Pai Celeste. Onde é que eu me meti? Já estava, agora vai, né? Vamos falar de espiritismo. Eu disse, Senhor, se estava sentado ali, o negócio rompe, ele entra no mundo espiritual, ele real. Então assim, eu já vi cenário. Não, você chega no centro espírita desenhado no chão, uma mandala. O que é isso aqui? Não, uma mandala. Mandala para onde? Não sei. Porque você vai ver coisa que você não vê que isso está dentro do centro espírita. Eu repito, eu não estou dizendo que não é válido, eu não estou dizendo que não presta, não é isso. Eu só estou dizendo que na casa espírita não é para ter nada disso. Tu entende? Eu não estou falando de quem faz, eu estou falando que na casa espírita não cabe. Aí, Alisson, um colega meu me liga, Alisson, eu estou indo para um local que estão fazendo para mim tratamento com pilha. Estão te dando um choque. Não, o pessoal bota a pilha descarregada na minha mão para energia negativa e para a pilha. O que é que você acha? Qual é a marca? Qual é a marca? Que marca? A pilha. Faz diferença. Não, Alisson, o tratamento que eu fiz foi o seguinte, foi para tirar fluido negativo. Aí como eu estava muito carregado, não foi isso que devia estar mesmo. Não foi com pilha, foi com uma seringa de 20 ml. Aí eu, Senhor Jesus, aí agora extrapolou tudo, seringa de 20, eu pensei logo, furar alguém é grave. Não, Alisson, é o seguinte, ele vem com a seringa de 20 ml, bota no chácara coronário, não, no cardíaco, e puxa o êmbolo. Eu disse, e aí está tirando energia negativa. Aí eu, entendi. Aí eu disse, a positiva. Eu disse, aí eles fazem uma bandeja com várias seringas, com o êmbolo já puxado, que injetam no meu braço, porque é energia positiva. Aí eu entendi. É uma casa espírita? É uma casa espírita. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. É porque as pessoas ainda gostam de fenômeno. Tem feito, não acredito. Aí quando eu digo que o espiritismo, quer dizer, perdão, que o movimento espírita é o movimento que mais abriga esotérico e místico, o pessoal fica achando que eu estou errado. Não, gente, eu nunca vi. Está lá o livro dos espíritos, talismã, objeto, nada funciona com os espíritos. Aí você vê um negócio desse. Aí um dia desse uma pessoa chegou lá no Jeff, não, Alisson, eu saía de uma reunião mediúnica de uma casa, primeiro eu cheguei lá, com pouco tempo, eu fui para a mediúnica. E aí tem a mediúnica 1, 2, 3 e 4. Você vai, o seu grau de mediunidade vai lhe colocando nessas reuniões. No meio da reunião mediúnica tem um copo. Esse copo está com metade da água. Ao final da reunião mediúnica, uma pessoa é escolhida para sair com um copo, de maneira que, vocês estão achando que é mentira minha, é verdade, viu? Essa água não pode pingar no dedo, porque se pingasse, ele vai ser fulminado. Aí eu sou fulminado por quê? Porque toda a energia negativa da reunião mediúnica dos espíritos obsessores está nessa água. Aí eu fiz, e você joga onde? Na natureza. No vaso? Pode não, porque senão a energia vai ficar na casa. Você sai da casa, vai na rua.
canal que tem na frente e joga, agora sem tocar o dedo. Não satisfeito, o médico tem que estar vestido de branco. Não satisfeito, com toda a vestimenta de algodão. Porque o nylon, ele capta a energia negativa. Vocês estão rindo, é tudo verdade que eu estou contando. Entenderam agora? Como o negócio está grave? Já tirando a água do sapato, né? Tem, né? Fazer uma terra. É bacana. Para aterrar foi ótimo. Então, gente, olha o que ele diz aqui no final. O cumprimento do programa espírita exige seriedade e vivências austeras. Não é gostoso ouvir. Não sei que é gostoso ouvir, não é. É bom ouvir que a gente tem que ter uma vivência, que a gente tem que exige. A palavra começa daí, já exige seriedade e vivências austeras. Não é bom, mas é real. Infelizmente, o cristianismo, se a gente quiser viver de verdade, ele vai exigir da gente essas duas coisas. Porque constitui um compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito e sua implicação na existência corporal. Ou seja, as consequências estarão relacionadas com o espírito e com o corpo. Então eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Eu não posso. E eu estou falando isso em todos os níveis. Homem, mulher. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Daí quando eu digo da maturidade de escolher o que você está fazendo. Por que a droga é ruim? Porque na hora que eu uso droga, eu simplesmente estou atuando no meu perispírito, acabando no meu corpo presente, maltratando o perispírito, e lá na frente eu reencarno fazendo problema. É por isso. Por que eu não me mutilo? Por causa disso. Que é a mesma teoria do suicídio. Não muda. Por que não o aborto? A mesma coisa. E a gente esquece da lei de causa e efeito. Tem um bocado de gente que talvez queira amanhã reencarnar e vai encontrar o útero fechado. Porque foi um grande defensor do aborto hoje e vai sofrer isso na pele. É lei. Sou eu que inventei, não. É causa e efeito. Aí eu vivo dizendo, antes eu dizia assim, cuidado gente, vamos pensar como a gente vai desencarnar. Hoje eu penso, sabe o que, Gisele? Eu digo assim, cuidado gente, vamos pensar como a gente quer reencarnar. Hoje eu já não penso nem mais no desencarne, eu penso no meu reencarne. Qual é o cenário que a gente quer para reencarnar? Qual é a família que você quer receber? Estruturada de que forma? Vamos pensar? Honesto. Sejam honestos. Não comigo não. Com vocês. Como é que vocês querem? Qual é a família que vocês querem reencarnar? Com que valores? Com que norte? Com o cristianismo? Com o espiritismo? A gente está plantando isso hoje. Então pensemos o que a gente anda defendendo. Pensemos o que a gente anda implantando. Porque o que eu planto, eu vou colher. Nesse capítulo, também a literatura mediúnica experimentou a presença da vulgaridade do aventureirismo. Olha, transformando-se em objeto de comercialização sob pretextos nem sempre verdadeiros, gerando confusões entre os candidatos pouco informados. Então a mediunidade, como eu disse, virou uma festa, né? Psicografou, meu amigo. Antigamente aconteceu, virou manchete. Não que eu seja dessa época, eu vi isso no YouTube. Mas o psicografo hoje não tem mais esse só de critério, não. Manda pra fé. Ivone, coitada, memória do suicida. Quantos anos prazo de ser editado? 40, né? 30, tem 40, eu acho. Hoje o psicografou uma história da carochinha de Jabota, não, porque. Kardec no livro dos médios alerta, né? Preferível rejeitar 99 verdades não ter aceitar mentira, perfeito. A gente tem médicos que chegam aqui e dizem assim, não estou dizendo que aconteceu não, eu estou usando Gisele porque eu estou no IBV. Se eu tivesse outra casa, eu utilizaria outra casa. Gisele, eu vou fazer uma palestra aí no IBV, se eu vou te levar um livro, se vocês se comprometem em vender para mim, tá?
Aí Gisele disse, olha, infelizmente aqui o pessoal esse dia que você vem não vai ter muita assistência. Não, você faz o seguinte, você compra esse conjunto de livros e depois você vende porque ajuda vocês aí. Aí Gisele, infelizmente não vai dar. Assim, então pronto, então eu não vou fazer palestra aí não. É mentira? Não, aqui mesmo não é acontecendo. Então, e não foi combinado não, tá? É só para vocês entenderem como isso realmente está passando por uma situação grave. É indispensável retornar-se à simplicidade evangélica. Olha lá que lindo. Mesmo tendo-se em vista os modernos padrões da cultura, do comportamento e as circunstâncias sociais e ambientais. Gente, gravem essa frase, por favor. É indispensável retornar-se à simplicidade evangélica, mesmo tendo-se em vista os modernos padrões de cultura, do comportamento e as circunstâncias sociais e ambientais. Muda tudo, mas o comportamento deve ser o mais simples, pautado no Evangelho. Sou eu que estou dizendo? Então nós temos o norte. Nós temos o norte. É fácil? É nada, é difícil, mas a gente tem. A alegria não se deve converter em balbúrdia. E a bênção da satisfação do serviço em nome de Jesus tem por objetivo fortalecer as mentes e os corações. Preste atenção nisso agora. Ao invés de debilitá-los, dando lugar a queixas e reclamações. Olha o que está escrito. A alegria não se converte em balbúrdia. É aquilo que a gente disse. A gente está no IBV, temos alegria. Tá, conversa, encontra, vai virar balbúrdia? Não. E a bênção da satisfação do serviço em nome de Jesus tem por objetivo fortalecer mentes e corações, ao invés de debilitá-los, dando lugar a queixas e reclamações. Eu não aguento mais. Eu sou da campanha do quilo, evangelização, palestra, mediúnica, recepção. É demais. Eu estou cansado. Eu estou isso. Saia. Foi feito para fortalecer mentes e corações, e não o contrário. O trabalho é uma alegria que a gente tem com Cristo, e não essa febre que muita gente tem, que é fuga. Fuga, eu vou falar de mim, porque de mim eu posso falar mal. Alguns anos atrás, mais de década, começando as palestras, aquela sede de quem descobriu, de quem está descobrindo a possibilidade de trabalhar, era a palestra. Segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Terça, quinta, sexta, sábado, domingo, outra semana. E eu achando aquilo o máximo. O mentor disse, está fazendo o que, meu filho? Diga para mim. Estou trabalhando. Ah, não. Você não repousa, você não estuda, porque só sabe fazer palestra, só estuda para palestra. Você não repousa, você não estuda, você não medita. Sua família está onde? Não, mas eu estou servindo a Jesus distante, né? Fugindo. Não é engraçado? E a própria casa espírita. E a própria? Aí você nem vai na casa. Não, claro que não. Você trabalha no da casa? Não, eu estou fora toda hora. E a família? Não, eu sou um missionário, né? Mas eu quero recuperar o tempo perdido. Dessa forma, gerando um novo débito. É necessário equilíbrio na vida. Equilíbrio. E a gente não percebe que isso é um mecanismo de fundo. Quando você vai ver no fundo, você tem alguns problemas. E você utiliza todo o trabalho para fugir dos seus problemas. Para dizer agora que você está sendo o salvador da pátria. Então, se a minha compromisso maior é exatamente no lar, e depois dele, qual é o segundo lar da gente espírita? A casa. Mas eu tenho que fazer isso, equilíbrio nos dois. Gisele, eu faço bem, que recepção eu sou bem, pode contar comigo, eu venho. Tem dia que eu não vou poder vir, Gisele vai entender, porque todos nós temos esses dias. Mas agora você, e é muito comum acontecer isso, observe, quem é mais antigo na casa já deve ter visto muitas pessoas chegarem e fazem recepção, prece, grupo de estudo, lá, se enche de coisa. Aí começa a se decepcionar aqui com a situação, porque na verdade vem para o espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou na pessoa. Aí se decepciona com o outro. Vai
as coisas não acontecem, você vai perdendo entusiasmo, perde entusiasmo. Gente, em tudo é equilíbrio. Ele está colocando ali. O que é que eu posso fazer bem na casa? O que é que eu posso me doar bem e utilizar isso para o meu aprendizado? Campanha do quê? Então, essa campanha do quê? Eu sou hoje aposentado, vou viver 100%. Se você consegue, não tem outros compromissos fora, não tem problema nenhum, faça. Mas só não utilize isso como um mecanismo de fuga. Entende? Dá para perceber a delicadeza da situação. Todos nós, eu particularmente vou ao Jeff, se vocês contarem pelo menos uns 4 a 5 dias na semana, dependendo da semana. E olha que eu tenho minha vida profissional rodando, que eu preciso trabalhar para pagar conta, pagar boleto e viver. Mas terça-feira à noite é palestra, reunião médica de fotografia, sexta-feira desobsessão, domingo eu estou lá para assistir a minha palestra, porque eu como trabalhador eu tenho que assistir palestra, uma por semana. Alisson, você pode ir para outra atividade? Eu posso, de vez em quando eu vou para outra atividade, mas não é sempre, porque isso é o que eu posso fazer bem e que me fortalece mente e coração. Se passar muito disso, começa a pesar. E na hora que começa a pesar, eu me torno queixoso. E queixoso dentro da casa espírita estimula outros também se queixarem. Daqui a pouco eu criei um problema, uma ambiência totalmente contrária do que eu queria. Isso atrai amigos espirituais e baixos. No mesmo padrão. Não tem prazer em trabalhar na casa Nenhum. espírita. Nenhum. Então, onde é que você se enquadra bem? Qual é o serviço mais importante da casa espírita? É aquele que você faz melhor, de mente e de coração. Mas eu acho tão importante a palestra, eu acho tão importante quem abre o portão, porque se ele não abrir, não tem nada. Não cai nessa questão de posição em casa, isso não existe. O que a gente faz de mente e coração é bem feito. Felizmente, aí vem, depois dessa saraivada de problema, o Manuel Filomeno dá um alento. Felizmente, o número de servidores fiéis que estão comprometidos com o programa do Mestre é bem expressivo e se encontram conscientes das responsabilidades que lhe dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência no cotidiano. Olha que coisa linda. Ou seja, tem muitos trabalhadores sérios aí na manutenção, na preservação dos postulados, porque a doutrina espírita não mudou, porque a doutrina do Cristo também não mudou. E óbvio, na vivência do cotidiano, nada impedirá o avanço do progresso. Jesus está no comando desse empreendimento. E uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontram-se em processo de reencarnação, a fim de apressar a grande mudança. Mas é importante dizer que a gente precisa fazer nossa parte, porque por mais que tenha o lado da gente auxiliar o progresso, que é um dos objetivos da reencarnação, a gente está preparando o nosso amanhã. Divaldo Franco fala que em 2025 quem estará retornando ao palco terreno é Francisco de Assis, no seio da Europa. Isso está numa palestra que ele deu à Federação Espírita do Paraná. Ele afirma com todas no ano de 2025 Francisco de Assis estará voltando e pelo ano de 2050, nessa média de 2050 a 2052, ele estará se mostrando já no seio da Europa. Palavras dele. Estou mostrando porque só falei por conta disso aqui que está escrito, dizendo que esses espíritos estão voltando para acelerar. Mas a pergunta é essa: foquemos em nós. Porque hoje quem está encarnado somos nós. A função é nossa. Quem quer voltar para o IBV no futuro? Eu quero. Então façam por onde o IBV se manter na linha que se mantém. Eu vivo dizendo isso, todo mundo, ai meu Deus, como é que eu vou morrer? Vai morrer tal qual vive. Mas a pergunta é, como é que a gente vai reencarnar? Então tenha um zelo pela doutrina espírita,
tenha um zelo por esses postulados, tenha um zelo pela casa, tornando-a ou mantendo-a sempre séria, porque é esse cenário que a gente vai receber amanhã e a gente nunca lembra. Então façamos nós a nossa parte. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, temos alguns minutos, acabamos até antes que a gente